Mas quando esses sinais começarem a acontecer, permaneça ereto e levante a cabeça, porque sua redenção está próxima. Lucas 21, 28. Há uma palavra que me veio, uma palavra bastante forte. Os selos estão sendo quebrados, ou seja, os selos do livro do Apocalipse. Como está escrito, sinto que há um grande significado no moto próprio, moção pessoal do Papa Bento XVI, que permite que o rito latino da missa seja ditado em todo o mundo sem a permissão especial necessária. Isso entrou em vigor, em essência, o Santo Padre curou uma ferida, na qual a fonte e cume da fé cristã, a Santa Eucaristia, foi reconectada, de uma certa maneira, à divina liturgia do céu. Isso tem ramificações cósmicas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pois onde em muitas paróquias reinou a confusão com tabernáculos removidos do santuário, os ajoelhados removidos do culto, a liturgia sujeita à experimentação e uma devoção ao povo de Deus, substituindo o culto à presença real de Jesus, começa o Summorum Pontificum do Papa Bento XVI, restaurar Cristo ao centro do nosso universo, ao invés do homem. Seguindo as cartas às 7 igrejas na Ásia, chamando-as ao arrependimento, São João recebe uma visão da liturgia divina que ocorre no céu. A princípio, há tristeza, porque João não vê ninguém que possa concluir o plano de Deus para a salvação. Ou seja, alguém que possa abrir o pergaminho com 7 selos. João estava testemunhando um tempo na igreja em que Jesus não era o centro de nossas liturgias como deveria ser, seja por abuso ou falta de fé. Derramamos muitas lágrimas, e ele derramou, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o pergaminho ou examiná-lo. Então eu vi em pé no meio do trono e as 4 figuras vivas e os anciãos, criaturas vivas e os anciãos, um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele veio e recebeu o pergaminho na mão direita de quem estava sentado no trono. Apocalipse 5, 4, 6. O pergaminho contém o julgamento divino de Deus, e o único verdadeiramente justo, o suficiente para abrir o pergaminho, é o cordeiro que parecia ter sido morto, ou seja, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. A Santa Eucaristia. Quando Jesus entra nessa divina liturgia, a adoração começa no céu, e o cordeiro está pronto para abrir os selos. E ouvimos no nosso coração o que o Apocalipse quer dizer, que existe 7. E ao refletir sobre isso, sentimos o Senhor dizendo que o primeiro selo já deve ter sido quebrado. Nós sentimos que as ações que são necessárias para essa vinda de Deus estão acontecendo. Então nós observamos enquanto o Cordeiro abre o primeiro dos 7 selos. E ouvimos uma voz das 4 criaturas vivas gritar com uma voz como um trovão: venha para a frente. Apocalipse, conforme Apocalipse 6, 1. Uma voz como trovão. Então o templo de Deus no céu foi aberto e a arca de sua aliança pôde ser vista no templo. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma violenta tempestade de granizo. É o aparecimento da Arca da Aliança, Maria, que coincide, creio eu, com a estrondosa atividade do primeiro selo, as aparições de Nossa Senhora. Olhamos e vimos que havia um cavalo, e seu cavalo tinha um arco. Ele recebeu uma coroa e saiu vitorioso para promover suas vitórias, conforme Apocalipse 6:2. O cavaleiro é Jesus Cristo. O evangelista inspirado São João não apenas viu uma devastação provocada pelo pecado,
guerra, fome e morte. Ele também viu em primeiro lugar a vitória de Cristo, conforme o discurso do Papa Pio XII, em 15 de novembro de 1946. Maria é o principal instrumento de Cristo em nossos tempos para promover Maria é o principal instrumento de Cristo em nossos tempos para promover o triunfo de seu sagrado coração. Ela tem aparecido de maneiras inéditas nesta geração para preparar o caminho para o seu Filho Jesus entrar profundamente em nossos corações. De fato, as aparições de Nossa Senhora abriram o caminho para a conversão de centenas de milhares de almas, que despertaram um renovado amor por Jesus na Eucaristia. Produziram milhares de apóstolos zelosos, almas consagradas e dedicadas a Jesus, Senhor e Salvador. Rei vitorioso, cavalgando no cavalo branco da pureza e perfurando-nos com as flechas do seu amor e misericórdia. Mas acredito que o primeiro selo pode não ser totalmente divulgado, que o cavaleiro deste cavalo branco se manifestará ao mundo em uma espécie de aviso, no qual a consciência de todos será revelada. Será uma vitória de proporções cósmicas. Segundo selo, o cavalo vermelho e a espada. Apocalipse 6 fala de uma espada vindoura, isto é, guerra. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo gritar: venha para a frente. Outro cavalo saiu, um vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra, para que as pessoas se matassem. E ele recebeu uma espada enorme, conforme Apocalipse 6, 3, 4. Não há dúvida de que o céu nos alertou sobre esse cavalo vermelho e espada, e através de aparições modernas como La Salette e Fátima, recentemente o Papa Bento XVI fez uma observação preocupante em sua reflexão sobre a visão dos videntes de Fátima. O anjo com a espada flamejante à esquerda da Mãe de Deus lembra imagens semelhantes no livro do Apocalipse. Isso representa a ameaça de julgamento que paira sobre o mundo. Hoje, a perspectiva de que o mundo seja reduzido a cinzas por um mar de fogo não parece mais pura fantasia. O próprio homem, com suas invenções, forjou a espada flamejante. A mensagem de Fátima no site do Vaticano. No decorrer do ano passado, o Senhor, através de uma série de palavras e advertências internas, indica o dragão vermelho do comunismo. O dragão não está morto e encontrou outra maneira de devorar a terra, através do materialismo ou suas consequências. Vemos esse poder, a força do dragão vermelho, de maneiras novas e diferentes. Existe na forma de ideologias materialistas que nos dizem que é absurdo pensar em Deus, é absurdo observar os mandamentos de Deus. Eles são uma sobra de um tempo passado. Vale a pena viver a vida por si só? Pegue tudo o que pudermos neste breve momento da vida. Somente o consumismo, o egoísmo e o entretenimento valem a pena. Conforme Bento XVI, homilia 15 de agosto de 2007, solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. De fato, foi Lenin, da Rússia, quem disse uma vez: os capitalistas nos venderão a corda com a qual os enforcaremos. É o dinheiro dos capitalistas que, de fato, empoderou o dragão vermelho, mais uma vez na China comunista. Se esse dragão apenas flexionasse seus músculos, as prateleiras das lojas de departamento na América do Norte seriam esvaziadas. O consumismo de tudo o que Made in China consumiu o Ocidente. E o nó aperta. Escrevi aqui há algum tempo, eu estou lendo um artigo, tá? Sobre um sonho recorrente em que vi. É Mark Mallet, que é um autor, né, de um blog, e eu vou colocar para vocês aqui da onde eu estou tirando. As estrelas no céu começam a girar na forma de um círculo. Então as estrelas começaram a cair, transformando-se repentinamente em aeronaves militares estranhas. Um dia, no ano passado, perguntei ao Senhor o que esse sonho significava e ouvi no meu coração: veja a bandeira da China. Então eu procurei na internet e lá estava a bandeira com estrelas e um círculo. É digno de nota o rápido aumento da força militar na China e na Rússia.
bem como os recentes exercícios militares russos e o fortalecimento das relações com a Venezuela e o Irã. Mas de maior importância é o incrível crescimento da igreja subterrânea na China. Também é legítimo fazer a pergunta se de alguma forma o segundo selo começou a ser quebrado com a destruição do World Trade Center e a guerra preventiva no Iraque, eventos que levaram a uma guerra mundial contra o terror, com a violência escalando em muitas nações e que pode culminar em uma nova guerra mundial. Os últimos selos. Os 5 selos a seguir começam a se desdobrar muito parecidos com os efeitos posteriores de uma guerra mundial, o caos global e a oportunidade para uma nova ordem mundial. Ocorre a escassez de alimentos. Terceiro selo. Pragas, fome e caos se espalharam devido ao colapso da civilização. Quarto selo. Perseguição à igreja. Quinto selo. Talvez em uma forma preliminar de remover o direito de pregar a moral cristã e o status de isenção de impostos da caridade e prisão para aqueles que se recusam a obedecer. Um terremoto maciço, possivelmente causado por distúrbios cósmicos, possivelmente a própria iluminação universal. Sexto selo, o silêncio segue talvez uma pausa para o arrependimento, antes dos problemas finais. Sétimo selo, que leva a 7 trombetas. O sétimo selo é o significado. Creio que marcará o fim do tempo da graça, na medida em que todos os meios esgotáveis tenham sido estendidos aos incrédulos no presente tempo de preparação. Observe, eu digo tempo da graça, não necessariamente o tempo da misericórdia. Sim, até quando os selos forem quebrados, Deus alcançará as almas, atraindo-as para o seu coração misericordioso, mesmo quando elas derem o seu último suspiro em arrependimento. Deus deseja com uma paixão ardente que cada uma de suas criaturas viva com Ele no paraíso, e os castigos do selo serão a mão firme de um pai, usando a disciplina como último recurso para chamar os filhos pródigos perdidos do mundo para si. O sétimo selo representa o tempo em que Deus ordena que seus anjos coloquem o selo na testa dos servos de Deus, antes que ocorra uma grande purificação da terra. Então virá o som das 7 trombetas e os últimos dias da justiça antes da era da paz começar. Ai daqueles que se recusam a abrir seu coração naquele momento. Não quero punir a humanidade dolorida, mas desejo curá-la, pressionando-a no meu misericordiosíssimo coração. Eu uso castigos quando eles mesmos me forçam a fazê-lo. Minha mão está relutante em segurar a espada da justiça. Antes do dia da justiça, estou enviando o dia da misericórdia. Diário de Santa Faustina, 1588. É importante lembrar que não devemos necessariamente ler os selos como eventos lineares, nem como eventos confinados a um momento específico da história ou a uma região. Certamente já estamos vendo uma explosão de perseguições violentas contra cristãos em lugares como a Iraque e a Índia, entre outros. Acredito, no entanto, que veremos uma ruptura mais definitiva desses selos, se não uma conclusão deles, talvez muito em breve. E é exatamente isso que sinto que o Senhor está nos preparando. O fim de uma era e o começo de uma nova era de paz, profetizada há muito tempo no Antigo e no Novo Testamento, e mencionada pelos padres da Igreja. Mensagem de esperança. Está claro que o Santo Padre percebe que estamos vivendo em tempos notáveis, mas não devemos perder a perspectiva. Estes não são os tempos da derrota, mas os dias da vitória. Misericórdia triunfando sobre o mal. Vimos, é claro, que hoje também o dragão quer devorar a Deus que se fez um menino. Não tema por esse Deus aparentemente frágil. A luta já foi vencida. Hoje também esse Deus fraco é forte. Ele é a verdadeira força. Papa Bento XVI, homilia de 15 de agosto de 2007, solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Mas quando esses sinais começarem a acontecer, permaneça sempre reto, ereto, e levante a cabeça, porque sua redenção está próxima. Lucas 21, 28.